Olá, seja muito bem-vindo ao canal Devocionais Cristãos. Hoje vamos refletir em Salmos 150. Recentemente eu terminei de ler o livro de Salmos e quero destacar a importância e a beleza desse livro. Te incentivo a ler Salmos com intenção, se possível lendo comentários e entendendo em que circunstâncias cada capítulo foi escrito. Vale muito a pena, assim como toda a palavra de Deus. Os Salmos fortalecem a nossa fé e muitas vezes servem como um guia para a oração. Às vezes aquelas palavras dos Salmos, elas expressam exatamente o que estamos sentindo e não conseguimos dizer. Está tudo ali. Mas hoje vamos falar de um capítulo curtinho, com apenas 6 versículos, que fala sobre o louvor a Deus. E eu gostaria de começar te perguntando se você já tocou em alguma banda, se já cantou em grupo. Eu já cantei numa banda da igreja e lá tínhamos uma escala de vozes e instrumentos, cada um com seu papel. A bateria fazia uma coisa, o violão outra, piano outra, mas quando tocávamos todos juntos, a gente formava uma só melodia. E é muito o que eu vejo também no nosso louvor individual a Deus e no nosso louvor como igreja. É como uma banda, né? E para a banda soar bem, cada instrumento precisa cumprir o seu papel. Não adianta ter teclado e piano tocando exatamente a mesma coisa, porque um vai sobrepor o outro. Para a banda ficar bonita, cada instrumento precisa contribuir de forma diferente. Isso agrada muito ao ouvido. E esse salmo ele me fez lembrar disso. O salmista ele descreve a banda da época, né? Harpas, adufes, danças, instrumentos de corda. E é muito bom, assim, eu gosto muito de lembrar, de imaginar como era a música, né, naquele tempo. E o Salmo 150 ele traz essa mensagem, né, uma mensagem muito clara de louvar. Louve a Deus, louvai a Deus. O verbo louvar aparece 10 vezes num capítulo de apenas 6 versículos. Então essa definitivamente é a mensagem desse salmo. E nós veremos agora, né, tu me acompanha agora então na leitura desse salmo. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu dividi esse salmo, eu mesma, né, particularmente, dividi esse salmo em 4 partes. Onde louvar, por que louvar, como louvar e quem deve louvar. Então, a primeira parte, onde louvar, é o versículo 1. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Então, o convite é para que todos louvem, os que estão na terra e os seres celestiais. Onde você estiver, louve a Deus. A segunda parte, por que louvar? A gente vê no versículo 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Então eu tenho certeza que se você olhar para a tua vida, você vai ver feitos de Deus nela. E nós sabemos que nada do que recebemos dele e de bênção são coisas do nosso merecimento, mas simplesmente da sua misericórdia e são demonstrações do seu poder. Deus ele é grandioso, ele é criador de todas as coisas e ainda assim se importa conosco. Então só o fato de termos recebido a salvação em Cristo já é motivo suficiente para louvá-lo. Então lembre-se disso quando for louvar a Deus. E depois dos versículos 3 a 5, a terceira parte, o como louvar. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Então o salmista mostra como louvar. E não é uma lista fechada, obviamente, mas a ideia é que todo dom, todo talento, toda expressão pode ser usada para louvar a Deus. Assim como numa banda, cada instrumento é diferente, mas todos tocam juntos.
Então, tenha sempre isso em mente, né? A banda, ela, como eu falei no começo, né? O baterista toca uma coisa, o violinista toca outra, o pianista toca outra, mas ao mesmo tempo todo mundo está acompanhando a mesma partitura. Ninguém está tocando simplesmente o que der na teia, assim, o que tiver na cabeça, né? Tudo segue uma lógica. E a partitura é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então o seu louvor ele tem que estar de acordo com a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo tendo ali um espaço do dom que Deus te deu, né? Seja de palavra, seja de oração, seja do que for. E por fim, no versículo 6, ele responde quem deve louvar. Todo ser que respira louve ao Senhor, ou seja, todos, todo ser que existe, desde os passarinhos, os peixes, insetos, pessoas, toda a natureza louva ao Senhor. Isso é fato, se você é cristão você sabe disso. A natureza ela mostra a glória de Deus e nós também devemos mostrá-la com a nossa vida. E louvar a Deus não significa estar sempre sorrindo. Muitas vezes passamos por tristezas e dificuldades, mas isso não pode apagar o nosso louvor. Ele nasce da confiança e da fé, não das circunstâncias. O louvor é como um ensaio. Cada vez que vivemos e buscamos a Deus, aprendemos a louvar de forma mais sincera. O nosso louvor ele nunca vai ser perfeito. E a nossa partitura, como eu disse antes, é a palavra de Deus, que nos mostra o compasso certo, o que agrada ao Senhor e o que precisa ser deixado de lado. Terão coisas na nossa vida que serão usadas para louvor, terão coisas na nossa vida que serão usadas para que Deus possa transformar e tirar da nossa vida. Tem coisas na nossa vida que não servem para louvor a Ele. E temos que ter esse discernimento também. Então, que esse salmo nos lembre de louvar a Deus com tudo que somos, tudo que temos, onde estivermos, em qualquer situação, com o dom que Ele nos deu, certo? Então, como ao final de todo o devocional, eu te incentivo a ler esse capítulo sozinho, orar a Deus, pedir a Ele discernimento do que é louvor a Ele, do que não é, que Ele, o Espírito Santo, vai te dar essa clareza. Eu espero que essa mensagem tenha tocado ao seu coração. Até a próxima!